Oi, turminha! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de aprendizagens aqui no nosso programa. Nessa semana, iremos aprender sobre uma das grandes descobertas que mudou a história da humanidade no modo de se locomover pelo ar. Isso mesmo! Vocês aí já pensaram em voar? Será que isso é possível para o ser humano? Bom, essa é uma pergunta que ecoou ao longo da história da humanidade desde os tempos muito antigos. E tornar esse desejo uma realidade não foi fácil. Passou por muitos experimentos e diversas tentativas, todas elas impulsionadas pelo sonho de voar. Hoje, já existem muitos meios e equipamentos que nos possibilitam sobrevoar as nuvens. Mas nem sempre foi fácil assim. Vamos aprender mais sobre essa história? O programa vai começar. Bom dia! Gente, que calor é esse? Caramba! Eu então decidi vir aqui para a sala da minha casa recebê-los. Afinal de contas, hoje é um dia tão especial e eu faço questão de recebê-los na sala da minha casa. Que delícia, que honra para mim! Que dia é hoje, gente? Que dia é hoje? É isso mesmo! Hoje é o Dia das Crianças! Toca o tambor, Vânia, toca! É isso mesmo, que alegria, que espontaneidade! Gente, estamos vivos, temos que brincar, temos que nos divertir, temos que ser quem nós somos de verdade. Esse é o presente que a gente entrega para a vida. Vocês sabiam disso? Hoje, quem é que eu trago para celebrar esse dia tão bonito com a gente? Eu trago minhas duas bonecas queridas e preferidas. Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ai, como eu gosto da Emília, como eu gosto! Uma personagem inteligente, atrevida. Isso é bom demais, não é? É bom demais. Emília também nos ensina a ser quem a gente é, a dizer o que a gente pensa e o que a gente sente, não é, Emília? É, isso mesmo. E quem eu trago também? Mafalda querida, que foi criada pelo cartunista Aquino, que infelizmente nos deixou no dia 30 de setembro de 2020. Que pena, gente, que pena. Sabe, eu penso que pessoas assim, tão inteligentes, tão criativas, tão maravilhosas, deveriam demorar para ir embora desse mundo. Deveriam demorar para se despedir da gente, porque tem muito para ensinar. Tem muito para mostrar como a gente deve olhar para as coisas, pensar, dizer. Assim ele fez com a Mafalda. Ele deu a ela a voz para dizer o que ela pensa, o que ela sente, o que ela observa do mundo, o que ela reflete sobre as pessoas, sobre o universo de cada um, sobre a sociedade, sobre a política, sobre a economia, sobre a cultura, porque é uma personagem que gosta de ler e ela amplia o seu olhar. Vejam só que personagem curiosa e interessante. Eu amo a Mafalda também, gente. Eu amo a Mafalda. E eu trago também, é claro, quem? Eu trago mais uma vez a Vaninha, eu pequenininha. Eu trago, gente, porque hoje a minha criança quer fazer uma homenagem a você. Sabe o que ela preparou para nós? Vou contar, Vaninha. Ela preparou. Tcharam! Um bolo! Um bolo especial, um bolo de terra, enfeitado pelas folhas do nosso jardim, do nosso quintal, do nosso pé de poesia. Que delícia! Vocês já brincaram de fazer bolo de terra? Bolo com flores, com folhas? Que gostoso, gente!
E para a gente então brincar com esse faz de conta, para juntos comemorarmos o nosso dia da criança, nós vamos colocar aqui uma vela também de faz de conta, uma vela poema. Eu vou ler para vocês um poema muito especial e ele vai se transformar numa vela para a gente cantar o nosso parabéns. Combinado? Vou ler para vocês. Com os ouvidos abertos e os corações abertos, recebam as palavras de Alberto Caeiro, Fernando Pessoa. A mim, a criança ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontado. O meu ouvido, atento alegremente a todos os sons, são as cócegas que ela me faz brincando nas orelhas. Ela dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate palma sozinha, sorrindo para o meu sono. A criança nova que habita onde vivo, dá-me uma mão a mim e outra a tudo que existe. E assim vamos as três, pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo e gozando o nosso segredo comum, que é saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. Tudo vale a pena, crianças. A gente sabe disso, não é? A gente sabe disso. Vamos transformar o nosso poema em nossa vela, que vai ficar em cima do nosso bolo para o nosso parabéns, na companhia das minhas bonecas. Não é assim quando a gente brinca? A gente coloca as nossas bonecas para brincar com a gente? Opa, opa, opa. Trago aqui então o nosso bolo e vamos cantar parabéns pra gente, porque hoje é o nosso dia. Vou colocar o nosso bolinho aqui para eu tocar o nosso tambor enquanto a gente canta parabéns. Simbora! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Feliz Dia das Crianças, crianças queridas! Vamos aproveitar o nosso dia, porque a gente merece! Vamos celebrar toda essa maravilha que é o mundo! Não há mistérios no mundo e tudo vale a pena! Que delícia tê-los ao redor do nosso pé de poesia, mesmo que ele esteja lá fora, mas ele está aqui, dentro da gente, pertinho da gente, nas folhas, na terra do nosso bolo imaginário. Viva o nosso pé de poesia nesse movimento bonito por uma escola literária. Viva a poesia, viva a criança, viva a vida, viva a alegria. A gente se vê! Olá, pessoal, tudo bem? Passei aqui para conversarmos sobre a proposta número
8, isso mesmo, a última proposta do nosso primeiro caderno de atividades. Nós estávamos nos divertindo tanto com esse caderno de leitura que resolvemos fazer mais algumas páginas. Vamos ver quais foram as parlendas e cantigas escolhidas? O Arthur se divertiu tanto fazendo esses ovos quebrados que eu pensei em personalizar a capa do caderno. Peguei, encapei com uma folha de sulfite branca e agora eu colei a arte que ele fez. Para ficar mais bonito e durar mais tempo, vou passar cola por cima. Mas antes, vou chamar o companheirinho de aventuras para dar mais uma caprichada nesta arte. Ele já escreveu o nome e agora ele vai carimbar Um ovo. o ovo. Carimba o ovo aí, então. Aperta. Isso, faz outro. Ai, que delícia. Faz um monte. Aproveitei aquela folha que ele fez os ovos e nós carimbamos aqui com esponja. Vamos folhear para ver como está ficando maravilhoso o nosso caderno de leitura? Quem continua pegando esse caderno e lendo as parlendas e as músicas com as crianças? Olha, cabeça, ombro, joelho e pé, do caranguejo, ciranda, cirandinha, o peão entrou na roda. É muito interessante as soluções gráficas que as crianças fazem, né? Ele fez esse monte de risco e falou que era o caminho por onde o peão passou. A galinha do vizinho, ele tinha que carimbar 10 vezes o dedinho dele. Aí ele carimbou 11, aí ele resolveu juntar esse ovinho com o outro para formar 10. É legal quando a gente dá uma parte do desenho e a criança precisa pensar nas outras, né? Ó, aqui ele fez o bico da galinha, fez a crista, as perninhas e ele disse que ela estava na água. Aqui, legal explorar, né, diferentes materiais nas colagens. Essa atividade de recortar panfleto de supermercado, muito legal. Tivemos que parar a gravação porque resolveram brincar de mercadinho, né? E é muito legal mesmo recortar as coisas para brincar de mercadinho. O pano mágico, os 10 índiozinhos, uma salada cheia de pimenta e nosso unidunité, salamé minguê. Agora nós vamos fazer uma parlenda que também tem números, que também tem um tipo de contagem, até o 3. Salada saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, 1, 2, 3. Às vezes as pessoas usam essa parlenda para pular corda, né? Bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho. Aí tem que bater a corda bem forte. Mas também tem essa versão que conta 1, 2, 3. Serve também como parlenda de escolha. É um método de escolha para brincadeiras, assim como um joquem-pô, unidunité, para o ímpar. Agora nós vamos fazer uma saladinha bem temperadinha, com muita pimenta. Nós vamos usar papel verde e vermelho. Se você não tiver papel colorido, você pode pegar de revista. É só recortar os pedaços das páginas que tem o tom de verde e páginas que tem coisas vermelhas. Aí é só recortar depois as pimentas para deixar bem ardida essa salada. Pouca cola, tá bom? Isso, pouquinha. É na educação infantil que a gente aprende a usar cola. A gente tem que deixar a cola na mão das crianças para elas aprenderem a dosar o quanto de cola é necessário para fazer a atividade. É sempre pinguinho, isso, pinguinho de cola, tá? Pode ser até menor, tá bom, Arthur? Agora, você vai picar esse papel vermelho bem pequenininho, que pimenta é pequenininha, né? E vai colocar na sua salada. A sua salada vai ter muita pimenta ou pouca pimenta? Muita pimenta. Muita? Sim. Quero ver. Ai, acho que eu não vou querer comer não, vai arder minha boca. Mas você também vai comer, você também é o cliente. Eu sou a cliente? Tá bom. O que você tá colocando na sua salada? Ketchup. Ah, tá. É bem temperadinha com sal, pimenta e ketchup?
Eu vou comer essa salada, tá? Ai, a boca tá queimando. Socorro, socorro. Tá quente, 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 que tá ardendo. Tá bem temperadinha. O que é isso que você fez? Um boneco de fogo. Um boneco de fogo. Muito bem. Um Nós vamos boneco usar também. as formas agora, tá bom? Tá. Qual a forma que você e a Alice me disseram que parece uma casquinha de sorvete? Essa aqui. Ah, e qual dessas formas a gente vai usar para fazer as bolas do sorvete? Essas duas? Qual o nome dessa forma? Sim. Então você vai querer um sorvete de pimenta, um sorvete de Hulk e um sorvete azul? Vamos riscar as nossas bolas de sorvete e depois a nossa casquinha. Isso, risque em volta. Você viu como eu recortei? Eu giro o papel, não a mão. Vamos tentar recortar com a tesoura, Arthur? Agora vira o papel, vira o papel. Isso, o papel que vira, tá? Uau! Era um círculo e ficou oval? Qual o nome dessa forma que vocês falaram pra mim que é de casquinha de sorvete? De triângulo. Como? De triângulo. Triângulo. Unido, unite. Salame, mingue, o sorvete colorê, o escolhido foi você. Essa também é uma parlenda de escolha, um método de escolha. Todo mundo conhece, não é mesmo? E como todo mundo gosta, vamos colocar no nosso caderno de leitura. Para isso, vamos usar aquelas formas geométricas da outra atividade. Lembra que as crianças falaram que o triângulo parecia uma casquinha de sorvete? Vamos usar aquelas formas para recortar as coisas para o nosso sorvete. É legal que a gente já relembra os nomes das formas, não é mesmo? Triângulo, círculo, quadrado, retângulo. Coloca só um pinguinho de cola e monta seu sorvetinho, tá bom? É cobertura de que isso aí, Arthur? De molango. Achou cobertura de chocolate? No nosso caderno de leitura, não tem só parlenda, tem cantigas também. Essa, que tem números de 1 a 10, todo mundo conhece. Vamos fazer uma ilustração bem diferente para ela? 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 num pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase, quase virou. Mas não virou. O rio dos índiozinhos, muito bem. Você já fez o índiozinho no barco? Aqui tem um jacaré. Se você já fez um índiozinho no barco, quantos outros índiozinhos você vai ter que colar? 2, 3. Então vamos colar todos os índiozinhos dentro do barco? E a ilustração da cantiga dos índiozinhos ficou assim. Ficou muito fofinho, não é mesmo? É muito legal usar os elementos da natureza para compor os nossos desenhos, as nossas ilustrações. E aí, gostaram da atividade? Um beijo e até mais! Hoje eu vim trazer para vocês uma técnica utilizando a tinta guache e o canudinho. Pode ser esse canudinho de plástico, pode ser o canudinho biodegradável, aquele de papelão. No meu caso, eu tinha aqui guardado esse de plástico que eu vou utilizar. Então, o que nós vamos utilizar? A tinta guache, pincel para colocar a tinta no papel. Pode ser papel toalha para limpar o pincel cada vez que mexe na tinta, um paninho e um pouquinho de água para lavar o pincel. Então, vamos começar? Então, essa técnica é muito simples. Primeira coisa, eu vou pegar um pouco de tinta, olha, no pincel e jogar aqui na folha. Então, coloquei um pouco, vou limpar o pincel. Pode ser na água, pode ser direto no papel ou no paninho, tá? Olha, agora eu vou pegar outro pouco, tá vendo? Coloco. Um pouquinho de água preta aqui. Vai colocando, tá? Do jeito que quiser.
o espaço que quiser, mas um pouco aqui. Vou colocar um pouquinho aqui. E um pouquinho da verde também. Ó, agora que começa a nossa brincadeira, tá? Agora nós vamos pegar o canudinho, colocar na boca e começar a soprar, ó. Pode virar a folha ao contrário. Quando tiver tinta assim grossa, vai espalhando, tá? Tá vendo, gente? Vai assoprando que vai formando o desenho. Quando vocês verem que a tinta ainda vai dando para espalhar, vocês vão virando a folha. Na hora que ela começa a secar, ela já começa a não querer espalhar mais. E daí vocês vão fazendo exercício de respiração para ver até quanto vocês conseguem soprar. Vendo? Eu vou parando por aqui. Mas vocês podem continuar assoprando aí, pode até ser 2 pessoas soprando junto, se tiver um irmãozinho, tiver mais de um canudinho, assopra para um lado, outro assopra para o outro. Vocês vão ver que legal que vai ficar a atividade, tá bom? Mais uma atividade para desenvolver a criatividade, a imaginação, tá bom? Essa é a nossa intenção, que vocês aprendam brincando, tá? Beijos e até a próxima! Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Subindo. Vem, vamos logo, pessoal. Vamos correr. Mais uma subida. Oba! Subida! Uhul! Você consegue! Nem é tão grande. Já cheguei! Eu vou mais devagar com você, Júpiter, ok? Pode ir, Luna. Eu e Júpiter não estamos com pressa, né, Júpiter? É. Nossa! Olha, um balão! Que demais! Eu nunca andei de balão. Vamos segui-lo! Ai, não! A rua acabou! Claro que acabou! Essa é uma rua sem saída. Daí não tem jeito. Se a gente tivesse ido pela minha rua, dava pra ter seguido mais em frente. Onde tá o balão? Ele voou pra lá. Mas a rua acabou. Tchau, tchau, balão! E aí, quem quer andar de skate comigo? Ela nem esperou a gente responder a pergunta. Eu tenho que ir pra casa. É,
E eu não tô com vontade de andar de skate agora. E eu tenho aula de piano. Tá quase na hora. Tchau, Luna. Tchau, Júpiter. Tchau, Igor. Ei, espera por mim que eu também tenho que ir embora. Tchau. Tchau, Tom! Tchau, Igor. O Cláudio não vai acreditar que a gente viu um balão de verdade. É mesmo, Júpiter! Vamos pra casa contar pra ele. Cláudio, você não vai acreditar nisso. A Luna, a Alice, o Tom, Igor e eu, a gente viu um balão de verdade. Ele voou, Cláudio. Puxa, não ia ser muito legal a gente ver mais balões? É mesmo? Já pensou? Um monte de balões coloridos no céu? Luna, aonde fica o motor do balão? Ele deve ter um motor, né? Pra voar que nem um avião. É que, na verdade, o balão é diferente do avião, Júpiter. Será que ele só precisa de vento pra voar? O que será que faz o balão subir lá pro céu? Eu quero muito saber! Eu quero saber porque o gato mia. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Júpiter, Cláudio, vamos descobrir como os balões sobem lá pro céu. Eu acabei de ter uma ideia para um experimento perfeito para isso. Vem! Oba! Tcharam! Aqui está o nosso lindo balão. Pena que a gente não tem nenhuma bexiga de festa. Daí ia ser mais legal ainda. Tudo bem, Júpiter. Podemos fazer sem as bexigas mesmo. Vai ficar muito legal. Você vai ver. Que é isso, Luna? São saquinhos de areia que ajudam o balão a ficar no chão até que ele esteja pronto para voar. E agora? Como ele vai voar? Com o vento. Hora do nosso balão subir! Já sei porque ele não tá voando. Você esqueceu de tirar o saquinho de areia. Ah, é mesmo? Não tá funcionando. A gente tirou o peso extra, encheu o lenço de ar, fez vento. O que tá faltando? Também não sei, Cláudio. Não entendo porque o nosso balão não tá voando. Mas tem um jeito da gente descobrir isso. A gente vai fazer de conta que a gente era balão e entender o que precisamos fazer pro balão subir lá pro céu. Não é legal? Eu quero ser um balão bem colorido. Somos balões! Júpiter, você ficou bem bonito e bem colorido. Você ficou bem peludo. Eu não sou peludo. Estamos amarrados, não podemos voar sem soltar as cordas. Como vamos fazer? Boa ideia, Cláudio! Agora só temos que soltar os saquinhos de areia para podermos subir lá pro céu. É pra já! Será que minha roupa peluda de balão que tá me fazendo sentir esse calorão? Também tô com calor. Eu também! Olha! O calor está vindo de dentro da gente! Quem fez essa fogueira no nosso balão, Luna? Acho que não é uma fogueira. Eu tenho um também. Tem sim. Mas pelo jeito é esse ar quente do fogo que está fazendo a gente subir cada vez mais pro céu. Parece que ele deixa a gente mais leve.
Então é por isso que a gente sobe? Por causa desse ar quente dentro do balão? A gente sobe por causa do ar quente e voa por causa do vento. Mas balões! Acho que é um desfile. Sobe, sobe, esquenta, esquenta, a gente sobe. Como assim a gente aquece e sobe? Calma, gente, explica, não se afobe. É que fora do balão o ar é frio e pesado. Já o ar de dentro do balão é leve e quente. Tão leve e tão quente que levanta a gente. Eu não disse? E bate o vento, a gente voa. Se a rajada for boa, dá pra ir até Lisboa. Sobe, sobe, esquenta, esquenta, a gente sobe. Usa o queimador, Júpiter. O queimador, Cláudio. Hora das notas, amigos! Hora das notas! Aterrissar! Eles estão deixando o ar quente sair pra descer. Quero deixar o ar sair também. Tô curioso pra saber minha nota. Será que tem mais algum balão peludo por aí? Essa é a melhor experiência de todas. A descida do balão Luna foi ótima, né, Cláudio? Vou dar nota 10. 2 notas 10. Isso é muito divertido. E agora já sabemos como o balão sobe lá pro céu. Os balões sabem que o ar quente dentro deles é mais leve do que o ar do lado de fora. Você está certíssimo, Júpiter. 10 pra você também. É, só nota 10, só nota 10. Balão Júpiter é nota 10. Balão Júpiter, balão Cláudio. O que acham de nós fazermos um show de balões pra Alice, pro Tom e pro Igor? Legal! Tá todo mundo aí. Bom, então podemos começar! Excelente trabalho! Este balão ficou muito bom! Obrigado! Eu sou um balão. Bem-vindos a bordo. Aqui embaixo temos o cesto, nossa cabine. Aqui acima, o queimador. É ele que faz o calor. Mais acima, o envelope. Quando ele enche de ar quente, a gente sobe para o céu. O ar quente é o que faz a gente subir. Mas como ele sobe? Sobe, sobe, esquenta, esquenta, a gente sobe. Como assim a gente aquece e sobe? Calma, gente, explica, não se afobe. É que fora do balão o ar é frio e pesado. Já o ar de dentro do balão é leve e quente. Tão leve e tão quente que levanta a gente. Isso foi incrível! Essa música é demais! Perfeito, Júpiter! Muito bem! Ei, será que tem mais sanduíches? Fantástico, Luna! Foi um show excelente, viu? Eu acho que eu nem pisquei. Foi muito bom mesmo! Nem piscou o olho? Como assim? Dá pra ficar sem piscar? Quantas vezes piscamos os olhos por dia? Deve ser mais de 100 vezes! Umas 1000! 1 milhão? Ou será que mais? Muito curioso! Quantas vezes a gente pisca em um dia? Por que será que a gente pisca? São tantas perguntas! Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é... Oi, crianças! Eu sou a professora Alessandra.
trabalhei com os meus alunos a história da princesa e o sapo. Para finalizar essa história, a gente vai fazer um brinquedinho, que é um sapo pula-pula. Eu vou ensinar como é que faz a dobradura dele, tá bom? Vamos lá? Nós vamos precisar de uma folha, pode ser uma folha de sulfite ou qualquer outro tipo de folha que não seja dura. Uma folha retangular, não se esqueçam, retângulo, ele tem 2 lados maiores e 2 lados menores. Os lados, então, eles são diferentes. Como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa pontinha e encontrar aqui formando um triângulo. Nessa primeira parte, vou dobrar bem. Vou abrir e vou fazer isso com o outro lado também, deixando bem marcado a folha. Pronto. Quando nós abrimos, nós vimos que formou um X aqui. Agora eu vou colocar meu dedo bem aqui no meio do X e vou vir dobrando para formar como se fosse um telhadinho de uma casa. Pronto. Ficou parecendo uma casinha. Agora nós vamos pegar essa parte, essa ponta, e colocar nessa ponta aqui em cima. O mesmo com o outro lado. Vocês podem ver que ficou parecendo um balão. Agora, essa parte aqui a gente vai dobrar esse canto todinho aqui e encostar nessa parte do balão. A mesma coisa com o outro lado. Chegamos nessa parte. Agora, aqui é o final do meu balãozinho, eu vou fazer uma dobra no final desse balãozinho, formando um quadrado. Um retângulo menor, na verdade, né? E fazer mais uma dobra para trás. O nosso sapinho já está quase pronto. Dou uma esticadinha nele. Eu posso dobrar aqui, ó, uma pontinha para fazer as patinhas do sapo. Com o giz de cera, eu posso fazer os olhos do sapo. E o narizinho dele. Também posso pegar o giz verde deitado e passar por cima do sapinho. Ou você pode fazer isso também antes de começar a dobradura. Antes de começar a fazer com a folha inteirinha. Pode pintar ela inteirinha de verde e depois fazer os olhos e o narizinho dele. Aí depois é só brincar. Pode fazer uma corrida de sapo com a mamãe, com o papai ou com o seu irmão. E aí, vocês gostaram? Eu espero que sim. Espero que vocês façam essa dobradura e que brinquem bastante aí em casa, enquanto a gente não pode se ver. Tá bom? Um beijão pra todos. Tchau. Oi galera, tudo bem com vocês? O Você Sabia Saúde dessa semana inteirinha vai falar sobre alimentação saudável. E eu começo te fazendo uma pergunta. Você sabia que é na casca das frutas que tem mais nutrientes? É verdade, então nada de desperdiçar e jogar no lixo. Vamos consumir as cascas e consumir com consciência, porque isso faz bem para o nosso corpo e para o meio ambiente. As frutas são importantes para a nossa alimentação porque, além de serem muito gostosas, elas são fontes de nutrientes como vitaminas, minerais, água e fibras. E tem mais, quando você consome fruta todos os dias, o seu intestino funciona melhor,
Você fortalece o seu sistema imunológico, que é aquele que defende o nosso corpo de doenças, e as frutas são fonte de energia para você brincar, estudar e fazer o que você quiser. E tem um monte de jeito gostoso de consumir fruta, né? Suco, salada de fruta, espetinho de fruta e até picolé. Então, bora consumir bastante fruta. E antes de finalizar o Você Sabia Saúde de hoje, eu vou contar umas curiosidades sobre a origem de algumas frutas. Você sabia, por exemplo, que a banana tem origem asiática? A melancia tem origem africana e foi trazida pelos escravos aqui para o Brasil? E o caqui e o kiwi têm origem chinesa. E aqui no Brasil, você sabe algumas frutas nativas aqui do Brasil? Por exemplo, tem a jabuticaba, o caju, o maracujá, o abacaxi. Legal, né? Bom, pessoal, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau! Bom dia, crianças lindas! Como vocês passaram o Dia das Crianças? Aproveitaram bastante? Se divertiram? Curtiram muito o dia de vocês? Então a Pro quer deixar aqui para vocês um grande abraço bem apertado, bem carinhoso. Sintam-se todos recepcionados pela Pro nesse momento, tá bom? E que vocês possam aproveitar muito essa fase da vida de vocês. Não existe período mais gostoso para todos nós do que a infância. Então aproveitem cada minutinho, curtam bastante essa fase da vida de vocês, porque ela é incrível. Um dia, olha, a gente acaba sentindo saudade dessa época da nossa vida, viu? Então, hoje, nós vamos começar essa semana, que é um pouquinho mais curtinha, um dia faz bastante diferença. Nós vamos falar sobre os transportes aéreos. Então, nós estamos contando aí toda a evolução dos meios de transporte. Passamos já pela terra, passamos pela água e agora, essa semana, nós vamos pelo ar. E na sexta-feira, teremos o resultado do nosso Quebrando a Cuca, onde as hipóteses de vocês para explicar como que um avião daquele tamanho consegue ficar no ar serão apresentadas. E é claro que nós temos uma proposta nova para o Quebrando a Cuca. Na próxima semana, vamos falar sobre as descobertas da ciência. A Pro adora! E é claro que muitas coisas aconteceram que foram bem importantes para a nossa vida. Então eu quero saber de vocês qual é a descoberta da ciência que vocês acham que foi a mais importante para a história, para o desenvolvimento da humanidade. Vocês vão acessar o formulário, deixar a contribuição de vocês, escrevendo ou desenhando do seu melhor jeito. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês nesse registro, porque daí quando a Pro for compartilhar, eu consigo falar o seu nominho aqui no nosso encontro, tá bom? Então, qual foi a descoberta da ciência que vocês acham que foi aí a mais importante para o desenvolvimento da humanidade? Lembre-se que essa semana, como nós tivemos ontem o feriado pelo Dia das Crianças, nós temos hoje e amanhã para essas contribuições. Eu quero muitas descobertas aparecendo por lá. Então, corre lá, preenche o formulário e deixe a sua hipótese. Agora vocês já podem anotar o tema do nosso encontro, a data de hoje, que nós já vamos começar. Quem aí já viu uma pipa? Já brincou de pipa? Já construiu uma pipa? Olha só, as pipas serão o nosso ponto de partida para as descobertas sobre os meios de transportes aéreos. Dá para imaginar que foi a partir
dessa brincadeira, porque hoje a pipa é uma brincadeira, que grandes descobertas da aviação foram possíveis. Olha que legal! Acredita-se que a pipa seja uma invenção chinesa de muito tempo atrás. Outras pessoas acreditam que muito antes aí dela ter surgido, inventada aí pelos chineses, outras pessoas já tinham descoberto ela. Mas tem um nome de uma pessoa a qual atribui-se essa invenção. Ele se chama Peter Lin. E é a ele que nós temos aí muitas questões relacionadas à pipa sendo creditadas, né? Eles falam que foi ele o grande inventor da pipa. Então, mesmo que não tenha sido na China, que não tenha sido o Peter Lin que inventou, as pipas de antigamente, as chinesas, por exemplo, elas eram muito diferentes das pipas que nós temos hoje. Observem a imagem que eu vou te mostrar. Então, essas pipas, né, características aí da cultura chinesa, as cores representam coisas muito diferentes, o formato delas, tudo tem um significado e enviavam mensagens pelos céus. Hoje nós temos as pipas como uma brincadeira, mas ela já foi muito utilizada, principalmente na ciência, sabia? Vários experimentos científicos puderam ser comprovados com a utilização de uma pipa. Querem conhecer alguns? Então eu vou te contar. Em meados do século XVIII, existia um pesquisador escocês chamado Alexander Wilson. Ele queria comprovar que, à medida que nós aumentávamos a altitude, a temperatura diminuía. E ele falava assim, poxa vida, como eu vou conseguir provar isso? Porque na ciência não adiantava só as pessoas falarem, era necessário comprovar alguns desses fatos. Aí sabe o que ele fez? Pegou uma pipa, amarrou nessa pipa, prendeu bem nela alguns termômetros e começou a fazer os seus experimentos. Ele ia subindo a pipa, né, e empinando a pipa até uma certa altitude. Descia rapidinho e media a temperatura. Depois ele pegava e empinava a sua pipa, colocava ela no ar para ir ainda mais alto e media a temperatura. Ele conseguiu mandar uma pipa até cerca de 900 metros. Muito alto, turma! E aí ele conseguiu comprovar que à medida que nós aumentamos a altitude, nós temos também uma diminuição na temperatura, vai ficando mais frio. Então esse foi um dos experimentos. Uma outra situação que as pipas auxiliaram os cientistas aconteceu no ano de 1752. Sabe o que eles queriam descobrir? Os raios, os relâmpagos, lá no passado, eles eram atribuídos a uma ação divina. Só que Benjamin Franklin, ele falava não. Os raios, os relâmpagos, eles são resultado de uma descarga elétrica. Então, existe todo um processo aí muito amplo que vocês vão estudar quando forem maiores, mas que tem relação com essas descargas elétricas. E ele falou assim, como eu vou comprovar isso? Sabe o que ele fez? Enviou uma pipa para o céu no meio de uma grande tempestade. Quando aconteceu no meio daquela tempestade lá, o relâmpago, o raio, a pipa pegou fogo. E ele conseguiu confirmar que não era apenas um evento divino, que lá nós tínhamos uma grande quantidade de energia, confirmando a sua hipótese de que os raios eram provenientes aí de descargas elétricas. Depois ele fez outros experimentos para criar o para-raio. O para-raio é um instrumento que realmente ele bloqueia o raio e ele impede que ele chegue na superfície
das coisas, podendo inclusive atacar pessoas, né? O que dá uma descarga elétrica muito forte que pode até matar. Então os para-raios, eles captam esses raios antes deles chegarem na superfície. E todos os experimentos de Benjamin Franklin tiveram início com a comprovação das descargas elétricas com o uso da pipa e depois para a construção de para-raios. Olha que legal. E tem mais uma situação bem interessante, ó. Em 12 de dezembro de 1921, um pesquisador chamado Marconi, ele utilizou pipas, sabe para quê? Para testar a transmissão de rádio. Então ele queria verificar como que acontecia a propagação das ondas que faziam com que os rádios funcionassem. Descoberta essa que foi muito útil depois para a invenção do telefone. A história que eu já te contei há alguns dias. Então olha quanta coisa interessante. Mesmo sendo uma ideia inicialmente aí talvez, né, pensada pelos chineses, desde os hieróglifos lá no Egito, nós temos algumas observações, alguns símbolos lá que eles utilizavam, que mostravam um objeto sendo segurado por um fio, o que nos dá a ideia de uma pipa, que foi amplamente utilizada aí para muitas descobertas da ciência. Então, nós pensamos nelas apenas como um objeto, uma brincadeira, mas elas já serviram para bastante coisa. Até nas guerras, turma, as pipas eram utilizadas como espiãs. Olha só, mas a grande descoberta que foi feita a partir da observação das pipas, que inspirou toda a aviação, é a criação do avião. Isso mesmo, o avião, ele foi criado a partir dessas ideias aí de voar como pipas. E foi no dia 23 de outubro de 1906 que um brasileiro chamado Alberto Santos Dumont realizou esse grande sonho que o ser humano tinha de voar como os pássaros. E ele criou o primeiro avião, chamado 14 bis. Olha como ele era. Santos Dumont foi um brasileiro cuja família morava em Minas Gerais, numa cidade chamada Ouro Preto. O seu pai, engenheiro e fazendeiro de grandes posses, teve um tempo que precisou mudar com a sua família para o Rio de Janeiro e depois todos foram morar na França. E foi lá que Santos Dumont conseguiu, a partir de recursos próprios, construir esse primeiro avião. Investigativo, curioso, ele mesmo fez o primeiro teste e toda a plateia ficou extremamente feliz, né? Assustada um pouco, porque, nossa, como seria possível aquela criação? Então, toda a plateia ali festejou muito essa grande invenção que até hoje está presente na nossa vida. Então, agora que você conheceu um pouquinho dessa história e de como essas criações aconteceram, eu quero já propor o nosso desafio do dia. Então, eu quero que vocês pensem primeiro na seguinte situação: o que será que faz a pipa e o avião voarem? Qual é a característica mais importante que vocês acham que esses dois objetos possuem e que fazem com que o voo seja possível? O que será? É curioso pensarmos, né, que pela observação das pipas, Santos Dumont conseguiu construir um avião. O que será que ele observou? Qual foi a grande descoberta para que esse avião conseguisse de fato voar? Então vocês vão pensar, vão registrar aí no seu caderno, podem escrever, podem desenhar do seu melhor jeito. Mas não é só isso não. Eu tenho mais duas propostas aqui para completar o nosso desafio. Então olha só.
Sabe-se que as pipas chegaram no Brasil no ano de 1596. Logo depois que os colonizadores portugueses chegaram por aqui pela primeira vez. Foram eles que trouxeram as pipas para cá. Há quanto tempo as pipas estão passeando pelos céus aqui no Brasil? Quanto tempo faz que a pipa chegou por aqui? No céu brasileiro, turma. Façam os cálculos aí e registrem a resposta no seu caderno. E tem mais uma. O avião. Quanto tempo faz que o primeiro avião foi inventado? A Pro te contou que o voo do 14 bis, ele aconteceu em 1906. Quanto tempo faz que isso aconteceu? Então, primeiro a ideia das pipas e depois a segunda ideia aí pensando no primeiro voo do 14 bis. Combinado? Então, essa é a síntese do nosso desafio. Primeira coisa, pensar nas características que nós temos na pipa, que foram observadas pelos inventores do passado, que ajudaram aí, que contribuíram para que o avião, o primeiro avião, fosse construído. A segunda parte, 2 desafios matemáticos. Primeiro, a chegada da pipa. De 1596 até hoje, quanto tempo faz que a pipa está aqui no céu do Brasil? E quanto tempo faz que o 14 bis voou pela primeira vez? O primeiro voo em 1906. Combinado? 1906. Isso. Então, caprichem, cabecinhas atentas aí na resolução do desafio. Amanhã eu vou te contar algumas características que foram descobertas aí na observação das pipas, que auxiliaram na construção dos aviões, e teremos algumas descobertas bem legais aqui no nosso encontro. A Pro vai ficar te esperando. Combinado? Até amanhã, turma. Tchau, tchau. E aí, galera da EJA, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje é dia da Hora da Matemática. A cada aula, novas explicações e aprendizagens. Fiquem atentos e aproveitem. Reiniciando mais uma Hora da Matemática. Como dissemos na última aula, hoje vamos mudar um pouquinho o assunto. Para isso, nós vamos primeiro analisar 2 probleminhas, como a seguir. Neste ano, algumas cidades do Brasil tiveram a presença de neve durante o inverno, o que acontece apenas quando a região atinge temperaturas abaixo de 0. Alguns times sofreram mais gols durante o campeonato do que conseguiram fazer. De que modo este resultado é demonstrado na tabela a seguir? Então, aí está uma tabela com a parte dos times e o seu desempenho no campeonato. Constando aqui a questão também dos seus gols. Gols que fizeram, gols que sofreram e, portanto, o seu saldo. Para que a gente possa compreender melhor esses 2 problemas e muitas outras situações do dia a dia, nós precisamos analisar algumas questões. Vamos a elas? Esse aqui é um pedaço de uma régua constando dos números de 0 a 12. Mas com ele nós vamos fazer alguns procedimentos. Vejamos. Aqui, esta régua foi copiada e foi colocada aqui posicionando o número 0 juntamente com o número 0 do outro pedaço. E assim sucessivamente. Isso foi feito algumas vezes, até que ela chegou ao inverso do começo do procedimento. Então, neste caso, a régua original estava aqui, nesta posição, ela foi sendo copiada e colocada aqui como uma roda até que chegou nesta posição. E, obviamente, aqui nós vemos, então, os números de ponta cabeça. Mas
Observem que aqui os zeros estão todos juntos, né, na mesma posição, e os números eles vão crescendo a partir do zero. Vamos agora analisar a outra figura já com isso tudo organizado. Aqui está. Então, nós temos esta régua mostrando o número 0 aqui, grudando as duas réguas. A original, que era do lado direito, e a outra na mesma direção, mas com o sentido contrário, né? E estava crescendo aqui para a esquerda. Aqui eu já organizei os números direitinho, sem estarem de ponta cabeça, da mesma forma que estavam lá, e também já atualizei a sua maneira de ser escrito, porque esses números do lado de cá, do lado direito, a partir do 0, eles são os números que nós conhecemos normalmente. Já esses daqui que vêm para o lado esquerdo, a partir do 0, eles têm que ter uma diferença do lado direito. Essa diferença, então, é feita a partir do acréscimo de um sinalzinho, que é o sinal de menos, que está juntinho com esses números. Por conta dessa diferença, existe também uma nomenclatura associada com essas duas partes. Do número 0 para a direita, aqueles números que nós já conhecemos normalmente, nós dizemos que são números positivos. Do 0 para a esquerda, esses números que vão aumentando, mas junto com eles tem um sinalzinho de menos, eles são chamados de números negativos. E nós lemos esses números exatamente desta forma. Nós começamos aqui no 0 e partimos para a esquerda, lendo assim: menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante. Nós temos tanto de um lado quanto do outro uma questão de serem infinitos. Nós não conhecemos o fim, tanto dos números positivos quanto dos números negativos. A aplicação desses números no nosso dia a dia é muito grande. Esses dois probleminhas, eles nos trazem apenas alguns dos exemplos, mas são inúmeros. Ainda vale a pena lembrar que a distância que nós temos entre os números, elas são iguais. Então, do 0 até o 1 é a mesma distância do 0 até o menos 1. Se eu pegar aqui do 0 até o 5, é a mesma distância do que do 0 até o menos 5. As distâncias, elas são equivalentes. A distância, por exemplo, do número 1 para o número 2 é a mesma que a distância do número menos 1 para o número menos 2. Agora, vamos ver como que a aplicação disso ficou nos dois probleminhas? O primeiro. Neste ano, algumas cidades do Brasil tiveram a presença de neve durante o inverno, o que acontece apenas quando a região atinge temperaturas abaixo de 0. Aí, no caso, são números negativos. Se alguém diz: lá na minha cidade fez 5 abaixo de 0. O que nós vamos entender? Que lá na cidade a temperatura foi de menos 5 graus. Ou alguém fala assim: na cidade que eu moro é muito comum a temperatura chegar a menos 20. O que quer dizer? 20 graus abaixo de 0. Nós aqui no Brasil estamos tão acostumados com isso. Mas há regiões do mundo onde as temperaturas chegam até menos 60 graus. Há países onde o clima é muito frio, eles estão bem acostumados com essas temperaturas negativas. Para nós aqui o caso está mais
comum nos números positivos, se bem que no sul do Brasil eles também conhecem bem os números negativos. Não são temperaturas muito baixas, mas elas atingem aqui os primeiros graus aqui dos números negativos. Vamos ao próximo probleminha. Então, a tabelinha de times, eu aqui já recortei só a questão dos gols, que GP, que significa gols pro time, GC, gols contra o time, e SG, o saldo de gols. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, o Atlético, que está na primeira posição, ele fez 21 gols e sofreu 13 gols. Portanto, seu saldo é positivo, ele tem um saldo de 8 gols. Nós vamos vindo aqui até o Sport, que está aqui na 8ª posição. Ele fez 12, mas sofreu 13 gols. Portanto, ele está com um saldo de gols negativo. Ele sofreu mais gols do que fez. Continuamos depois, aí vem aqui o Atlético do Paraná na mesma situação. E vamos para o Ceará, que ainda está numa situação pior. Fez 14, mas sofreu 18, um saldo de gols negativo, menos 4 gols. E o Atlético, que fez 13, mas sofreu 16, e seu saldo é de 3 gols negativos. Uma outra situação, onde nós vemos também a aplicação dos números negativos, é quando falamos de saldo bancário. Às vezes ouvimos falar do saldo positivo, que quer dizer que são usados números positivos lá. Mas uma outra pessoa pode falar assim, meu saldo está negativo no banco. Como que demonstraria esse saldo negativo? Exatamente com aqueles números negativos, com o símbolozinho de menos na frente. E, portanto, a pessoa está devendo dinheiro para o banco. Esses são 3 exemplos da aplicação do uso dos números negativos no nosso dia a dia. Daqui para frente continuaremos a analisar a questão dos números negativos mais um pouco e continuaremos também com outros assuntos. Até as próximas aulas. Olá, bom dia. Eu me chamo Patrícia, trabalho na Secretaria de Educação, na Divisão Técnica de Políticas para a Diversidade e Inclusão Educacional. Na semana passada, eu mostrei para você uma atividade manuseando o liquidificador, utilizando uma fruta para a realização de um suco. Essa atividade ela é muito importante porque nós trabalhamos não só a questão do barulho. Muitas vezes a criança está sentadinha, só ouvindo o barulho do liquidificador, mas quem está fazendo é o seu responsável, né? Mas é importante a gente inserir a criança na atividade, onde não só ela vai ouvir o barulho, mas também ela vai colocar a mão no liquidificador no momento que ele estiver ligado, para então sentir a vibração, né? Ver as frutas batendo, coar as frutas, então tomar o suco, adoçar o suco, tomar, fazer toda a atividade. Bom, eu espero que você tenha conseguido realizar essa atividade, né? Não é uma atividade difícil, mas a criança precisa estar aí sendo oportunizada para a realização dela. Hoje eu quero falar um pouco a respeito de 2 atividades. A primeira atividade é colocar a meia e a segunda atividade, colocar o tênis. Por que 2 atividades? Porque, primeiro, para colocar o tênis, a criança tem que colocar a meia no pé. E não adianta a criança saber colocar o tênis e não saber colocar a meia e vice-versa, né? Então eu vou falar um pouquinho dessa atividade hoje, mas eu não vou utilizar o vídeo, eu vou utilizar de imagens, né? Imagens que mostram esse encadeamento de resposta, que é a atividade seguida por passos. Como é muita informação e muitas vezes a criança só vai até uma parte da atividade e não consegue realizar essa atividade por completo, então nós vamos fazendo junto com a criança. O passo que a criança não souber fazer, eu vou realizando para ela, eu vou encadeando para ela, junto com ela, até que a gente consiga juntos, né, chegar ao final dessa atividade.
essa atividade também ela se dá por essas aproximações sucessivas. Então, devagarzinho eu vou fazendo cada parte até que ela consiga fazer o todo, né? E nós vamos modelando, né, esse comportamento para que a criança consiga entender todo o processo da atividade. Então, primeira coisa, né, nós vamos falar da atividade da meia. Então, nós vamos mostrar agora umas imagens, né, colocando as meias nos pés, para que você possa entender. Então, por exemplo, meu filho, ele não consegue colocar a meia. Eu acabo colocando para ele, ou ele só pega a meia na mão e eu coloco. O que nós vamos fazer? A primeira coisa, né? A criança saber que lado que é a meia, onde está o calcanhar. Então, muitas meias são coloridas nas pontas, né, dos dedos e do calcanhar, outras não são, mas ela tem um desenho diferente, ela não é toda reta, né? No calcanhar ela faz essa curva. Então, a gente vai mostrar para a criança que lado que vai ficar esse calcanhar, né? Vai ficar para ela, onde ela sentada no chão, né? Por que sentada no chão? Porque às vezes no sofá fica mais difícil dela colocar a meia, né, e de prestar atenção naquilo que ela está fazendo. Então a gente pode sentar a criança no chão, né, ela dobra o joelho sentadinha, abre um pouquinho, nós mostramos para a criança o lado do calcanhar sempre vamos mostrar, sempre vamos conversar com a criança nessa atividade. Então essa criança às vezes não consegue, né, utilizar de coordenação motora fina, pegando os dedinhos e fazendo esse movimento para colocar a meia no pé. Então nós vamos ajudando a criança. Nós vamos colocar essa meia até a metade do pé e aí a criança coloca o restante. Aí depois nós vamos diminuindo, vamos trazendo mais para frente, aí ela vai colocar o restante. Nós vamos trazendo até os dedinhos, aí a criança vai colocar o restante. Depois, até que a criança possa então pegar a meia sozinha, fazer este movimento e ir subindo essa meia até a canela, colocando essa meia sozinha. Então, aí terminamos. Essa é a atividade da meia. Nós vamos falar agora da atividade do tênis, né? E aí segue algumas imagens para que você entenda de que encadeamento eu estou falando. Então, como que segue essa atividade? A primeira coisa, né, é a criança fazer a posição. Tem uma posição. Que posição que ela vai fazer para colocar o tênis? Né? Para que ela se firme no chão, né, ela vai colocar um joelho no chão, dobrado, o outro ela dobra, o que ela dobra é o que ela vai colocar o tênis primeiro, e depois ela troca. Colocou o tênis, esse joelho dobra e o outro dobra no chão e o outro fica no alto para que ela consiga colocar o tênis. Então a primeira imagem que você está vendo aí é a imagem onde a criança ela faz a posição. Primeira coisa, ela vai fazer a posição. Nós vamos treinando isso com a criança. Nós vamos fazendo isso junto com a criança. Até que a criança coloque o pé dentro do tênis, né? E aí eu abro bem os cadarços, deixo bem folgado, subo bem a lapela, para que eu facilite para essa criança. Não vou dificultar, eu tenho que facilitar. Afinal, essa atividade está sendo realizada em conjunto. Então ela colocou o pé, ela precisa puxar atrás no tênis, arrumar atrás. Então ela vai puxar atrás, depois de puxar atrás, ela puxa a lapela do tênis. Puxado a lapela, então ela vai com os dedinhos puxando cada cadarço, né? Cada parte, cada cruz, né? Ou seja, cada cruzado do cadarço, ela vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai arrumando, né? Até que então ela puxa o cadarço, ela amarra, e aí ele não sabe amarrar, a criança não sabe amarrar. O que nós vamos fazer? Nós vamos amarrar para a criança, né? Lá em cima, eu vou amarrar. E aí eu pego as duas mãos da criança e eu puxo. Então, eu amarro em cima e a criança apenas puxa. Depois, eu faço as orelhinhas, mostro para a criança, dou a volta aqui para dentro,
e agora eu puxo. Então, enquanto a criança não sabe ainda fazer as orelhas, né, fazer o movimento para dentro e puxar, eu vou fazendo para a criança. E aí eu vou inserindo a criança em cada parte. Então, eu amarro aqui em cima, a criança puxa. Eu faço as orelhas, passo por dentro e a criança puxa. Então, eu estou trabalhando puxar, né? Apenas esse contato com o cadarço. Até que depois, né, eu coloco uma parte de um lado, uma parte do outro, passo por dentro junto com a criança e ela puxa. Eu vou envolvendo ela nessa parte até que chega a parte do laço. A criança faz as orelhinhas, eu passo por dentro e ela já puxa. Até que depois ela faz as orelhas, ela passa por dentro e ela puxa. Essa atividade, ela não é fácil, né? É uma atividade complexa, exige muita coordenação motora fina, exige concentração, exige contato visual, exige segmento de instrução. Então, como que a gente chega nesse repertório? Ensinando passo a passo, fazendo essa atividade junto com a criança. Nós podemos também sentar a criança na cadeira, na mesa e colocar o tênis voltado para a criança, de frente para a criança. E aí eu tiro o cadarço todo, de todos os buraquinhos, e aí eu vou trabalhando o movimento com essa criança de alinhavo, onde ela vai passando em cada buraco o cadarço, até que ela chega, né, até que ela finalize, e aí eu posso trabalhar como amarra, como faz o laço, ou seja, ela não tá no pé, porque às vezes eles não têm essa tolerância toda de ficar com o joelho dobrado, fazendo essa atividade. Então a gente precisa ir junto com a criança desenvolvendo isso, às vezes fora do pé, para quando chegar no pé ela já tenha, né, uma habilidade maior aí de contato com o cadarço. Tudo bem? Bom, eu acredito que nesse momento, como os professores estão em contato com vocês, né, os estagiários, eles possam então junto com vocês desenvolver essa atividade. Ah, a criança faz até onde? Nós vamos dar sequência. Ah, ela não faz, né? Nós vamos ensinar. O fato da criança não saber, né, não significa que a gente vai fazer para ela porque ela não sabe. Quando a criança me sinaliza que ela não sabe realizar, é um indicador para que eu possa ensiná-la. É uma oportunidade, né, para aquela criança aprender a realizar essa atividade. Bom, eu espero que você consiga realizar, eu te agradeço pela atenção e até a nossa próxima atividade. Obrigada! E é isso aí, turminha, o programa de hoje chegou ao fim, mas amanhã a gente tem um horário marcado às 9 da manhã. E eu espero vocês. Até amanhã. Tchau, tchau!